Então, bom dia mais uma vez para todos. Aqui no começo de janeiro, como eu disse, eu quero abordar esse assunto importante de como devo viver. No começo de cada ano, nós devemos pensar sobre isso, devemos pensar sobre as prioridades que nós vamos ter, sobre o propósito que nós queremos ter e tudo isso perante o nosso Deus. Tem um salmo que tem me impactado muito em relação a isso e tem me ajudado em pensar corretamente sobre a vida e pensar corretamente em como eu devo agradar a Deus com a minha vida. Esse salmo é Salmo 90. Então vamos ter uma série de pregações sobre esse assunto e essas pregações vão começar em Salmo 90. Hoje nós não vamos ver o salmo inteiro. Vamos ver só a primeira parte do Salmo e vamos continuar no próximo domingo a falar sobre isso. Antes de ler Salmo 90, eu quero falar o seguinte. Eu creio que tem duas formas em que nós podemos encarar a vida. Tem duas abordagens, duas formas em que podemos escolher a viver. A primeira forma, que eu diria que é o mais comum, no mundo em que nós vivemos hoje, é que cabe a mim escrever a minha própria história. Cabe a mim sonhar, seguir o coração e escrever a minha história para entrar e marcar a sociedade. Essa é uma forma de viver. A outra forma seria que cabe a mim entrar na história que Deus já está escrevendo. Dá para ver a diferença? Cabe a mim escolher e escrever a minha própria história. E o segundo seria, cabe a mim agora entrar na história de alguém que seria muito maior do que eu, que é o próprio Deus. A história que Ele está escrevendo. E aí seguir os planos dEle e o coração dEle. O que estamos lidando aqui seria qual é o ponto de partida para a nossa vida. Começo com quem? Com eu ou com Deus? Será que devo tentar acrescentar Deus à minha história? Ou será que Deus quer me acrescentar à sua história? Como nós respondemos essas perguntas fará toda a diferença em nossa vida. Vai determinar como iremos viver. Vai determinar o propósito da nossa vida e vai determinar as prioridades da nossa vida. Agora, como lidar com essas perguntas? Como é que a palavra de Deus lida com essas duas perguntas, com essas duas abordagens em relação à nossa vida? Eu creio que a palavra-chave para isso é perspectiva. Precisamos ter uma perspectiva bíblica sobre a nossa vida e sobre esse mundo. Hoje nós vamos começar exatamente com isso, com perspectiva. Qual é a perspectiva que devo ter sobre a vida? Isso vem na primeira parte do Salmo 90. Eu vou ler a primeira parte, depois eu vou ler a segunda parte e depois a terceira parte, só para dar a ideia geral antes de focar só na primeira parte. Então, Salmo 90, oração de Moisés, homem de Deus. É o único salmo que é escrito por Moisés. No livro de Deuteronômio tem outras, podemos dizer, cânticos de Moisés, mas aqui em Salmos, esse é o único. Verso 1, Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite, como uma correnteza, tu arrastas os homens. São breves, como um sono.
São como a relva que brota ao amanhecer, gemina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. A primeira parte desse salmo é perspectiva. Uma perspectiva da eternidade divina, de quem é Deus, e uma perspectiva da mortalidade humana, quem somos nós. Se nós vamos entender como devemos viver, é essencial ter uma perspectiva correta sobre a vida e o mundo. Quando nós temos uma perspectiva correta, então nós podemos tomar um propósito claro. Nós podemos ter um propósito claro em nossas vidas. E Moisés agora no verso 11 e 12 vai falar de propósito. Olha comigo, verso 11 e 12. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Então tudo isso de entender a ira de Deus contra o mundo pecaminoso deve nos levar a temer a Ele de uma forma apropriada. Mas além disso, o verso 12 ensina-nos a contar os nossos dias para que, está aqui o propósito, o nosso coração alcance sabedoria. E obviamente essa sabedoria vem de Deus, porque Deus é quem nos ensina no começo desse versículo. Então é interessante, Moisés, quando ele encara a realidade humana, de mortalidade, de uma vida transitória, passageira, isso não leva ele ao desespero, não leva ele a só correr atrás do vento, leva ele a considerar com cuidado cada dia da sua vida para alcançar um coração de sabedoria que vem do ensino de Deus, para ele então temer a Deus. Sabedoria e temor a Deus vão juntos. Isso será outra pregação. Depois, temos a perspectiva correta, temos o propósito claro. Agora vamos poder ter as prioridades certas. E daqui em diante, no verso 13 a 17, nós vamos ver a prioridade certa quando vivemos para Deus. Verso 13, olha na palavra de Deus. Volta-te, Senhor. Até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Satisfaze-nos pela manhã com o teu amor leal. E todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos e aos filhos deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Sim, consolida a obra de nossas mãos. A prioridade fica bem clara, que buscar a Deus acima de tudo. E eu fiquei pensando, e vamos terminar no verso 17. Quem é que vai estabelecer, quem é que vai consolidar a obra das nossas mãos? Quem é que vai fazer valer a pena o nosso esforço aqui na terra? Só quem? Só Deus. Só Deus. Então, se eu quero ter uma vida que tem um impacto, que é usado por Deus, Ele vai precisar consolidar a obra das minhas mãos. Então, isso vai determinar as minhas prioridades. Isso vai formar as prioridades da minha vida, para que quando eu chego no final da minha vida, eu possa olhar para trás sem remorso e ver
como o meu caminhar junto com Deus, recebendo a sua compaixão, a sua misericórdia, a sua bondade, a sua graça, e vendo como Ele então estabeleceu, consolidou as obras das minhas mãos, então eu posso descansar em paz. Já foi dito que esse pode ser o salmo olhando da cadeira de balançar, né? Chega no final da sua vida, está ali na cadeira balançando, refletindo, e aí você olha para trás, e esse é o conselho que Moisés dá para nós. Hoje nós vamos olhar o aspecto de perspectiva. Qual é a perspectiva correta sobre a vida? Vamos orar e aí vamos olhar a primeira parte do Salmo 90. Ó Deus, esse salmo não é fácil de lidar, porque esse salmo fala de uma forma bem chocante da nossa fragilidade, da nossa humanidade, da nossa mortalidade. A nossa vida é tão passageira. Então nós queremos que cada dia vale a pena, que cada dia cumpre propósito, que cada dia agrada ao Senhor, que a cada dia o nosso coração cresça em sabedoria divina. E sabemos que a sabedoria não é somente ter o conhecimento da vontade de Deus, mas é ter convicções bíblicas para então viver em cima dessas convicções para a glória de Deus. Isso é sabedoria. É do conhecimento até o viver. Então nos ajuda, ó Pai. Nos humilhamos perante o Senhor e perante a Sua palavra. Nós queremos ser ensinados pelo Senhor. Então nos ajuda, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. No final da pregação, vou concluir um pouco com a história de Moisés, mas não podemos tirar isso do contexto. É o Salmo de Moisés, e se tem alguém que teve de lidar com morte e com muitas mortes, não seria Moisés? Ele assistiu uma geração inteira, morreu. Uma geração inteira de Israel morrendo durante 40 anos no deserto. Se teve alguém que não teve uma vida fácil, uma vida cheia de sofrimento, ele sabe o que ele está dizendo aqui. Ele lidou com isso a sua vida inteira, ele não tinha casa própria, ele não tinha lugar fixo. Ele passou por dificuldade, o povo rebelde, obstinado, ele também pecou contra Deus. Ele queria tirar a sua própria vida em diversos momentos, ele argumentando com Deus. E no final das contas, ele entrou na Terra Prometida? Não? Pelo menos ali não. Depois com Jesus sim, né? No Monte de Transfiguração, mas naquele momento não. Você olha do começo até o fim da vida de Moisés e dos olhos humanos parece uma tragédia. Então, quando ele fala as palavras aqui, ele entende, ele está falando de convicção bíblica vivida e entendida intelectualmente. Então, vamos lá. Qual é a perspectiva que nós precisamos ter? Vamos começar com a eternidade divina. Quem é Deus? E isso vai formar a forma, vai mostrar como então eu devo viver. Quem é Deus? A eternidade divina. Começando no verso 1, Deus é Deus sobre toda geração. Eu vou repetir essa frase, Deus é Deus. E parece algo tão simples, mas precisamos lembrar que Deus é Deus e não tem nenhum igual como Ele. Então, primeiramente, Ele é Deus sobre cada geração. Verso 1, Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, sempre. De geração em geração. Então, para Moisés, ele pensa para trás e vê, não, Deus é Deus sobre Abraão, sobre Jacó, sobre Isaac, e Ele é Deus sobre cada geração. O que isso traz para nós? Isso traz uma segurança para a minha vida.
Moisés encontra segurança para a vida dele nessa verdade sobre Deus, que Ele é Deus sobre cada geração. A nossa vida é passageira, nós somos como forrasteiros, como peregrinos aqui na terra. Então, literalmente, nosso refúgio é nossa moradia. Deus se torna a nossa moradia nesse tempo passageiro aqui na terra. Assim como Ele foi a moradia para gerações antes de mim, Ele será a moradia para a minha geração e para as futuras gerações. Eu vou encontrar abrigo e refúgio nele. É minha segurança. Mas além disso, Deus é Deus sobre toda a criação. Moisés volta ainda mais. Antes de Abraão, ele diz, não, antes de nascerem os montes e de criarem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, antes do mundo existir, Deus já é Deus. Agora, isso traz estabilidade para a nossa vida. Nós somos uma vida cheia de incertezas. Imagina, Moisés, tantas incertezas, a provisão do próximo dia para o comer, para beber, onde encontrar isso? Várias vezes o povo de Israel queria voltar por causa da comida. Onde é que Moisés encontrou essa estabilidade para continuar na sua peleja com o povo de Israel? Foi aqui, em saber que Deus é Deus sobre toda a criação, desde a eternidade, Ele é Deus, isso não muda. Então, tem um lugar seguro para construir a minha vida. Além disso, verso 3, Deus é Deus sobre cada ser humano. Precisamos entender que nos versos 1 a 6, está falando sobre Deus. Tu és o nosso refúgio. Tu és Deus. Tu fazes os homens voltarem ao pó, verso 3. Com certeza, verso 5, com uma correnteza, tu arrastas os homens. Uma perspectiva divina, Deus faz essas coisas. E depois do 7 a 10 é nós somos consumidos. Os nossos pecados, as nossas iniquidades, os nossos dias. Agora vem a perspectiva humana, mas ainda está no divino. Interessante, verso 3, Deus é o quê? Deus é que faz o homem voltar ao pó. E para voltar significa que você já estava lá, saiu e voltou, né? Então, do começo até o fim, Deus é soberano sobre a vida do ser humano. Ele que vai nascer e Ele que vai voltar para o pó em morte. Ele determina isso só com a sua palavra e diz, tá bom, terminou, volta para o pó. Precisamos entender isso. Deus é soberano. Ele é Deus sobre cada vida, sobre cada ser humano. Do começo ao fim da minha vida, Deus tem controle absoluto. Então, com isso o quê? Eu encaro a realidade da minha vida. A Bíblia lida com a realidade. Tem muitas religiões que não lidam com a realidade. A ideia é que eu posso só pensar positivamente e isso vai mudar alguma verdade aqui, isso é falso. A ideia é que tudo isso é uma ilusão, que o sofrimento é uma ilusão. Isso é falso. A Bíblia lida com a realidade é difícil de encarar. Mas precisamos encarar essa realidade que a minha vida e a vida de cada ser humano que existe sobre essa terra está nas mãos de um Deus absoluto e soberano que vai determinar quando nasce e quando morre. Não foge das mãos dele. Mas além disso, nos versos 4 a 6, Deus é Deus sobre todo o tempo. Ele controla todo o tempo. Olha verso 4, 5 e 6. De fato, isso é um fato, é uma verdade, uma convicção. 1000 anos para ti, ó Deus, são como o dia de ontem que passou. 1000 anos, que é uma eternidade para nós, né? É como se fosse ontem à noite para Deus.
Eu fico pensando, é um ditado para nós que somos pais, tem um filho crescendo, e a gente diz que os dias são longos e os anos são curtos, né? Que passa muito rápido. E quanto mais velho nós nos tornamos, mais rápido parece que passa o tempo. Aí eu pego Deus que é eterno, o tempo vai voando, né? Vai voando. Como a correnteza, tu arrastas os homens. A vida de um ser humano, aos olhos de Deus, é como um sono. É como a relva que brota ao amanhecer e depois esse calor do Rio Grande do Sul mata, igual o meu pátio, matou tudo já. Nossa vida é assim. Isso significa que eu devo encarar a realidade da minha existência. Eu coloco isso em perspectiva, a minha vida curta como um sono, como uma correnteza que não para, que vai e passa assim rápido. Minha existência é pouco, aos olhos de Deus. O fato é que 1000 anos, que seriam eternidade para nós, é nada para Deus. A minha existência, no contexto da eternidade de Deus, é basicamente inexistência. Por que eu falo isso? Porque eu volto para aquela pergunta que eu fiz no começo. Onde era o ponto de partida? Eu vou planejar a minha vida baseado em mim ou em Deus? Nós acabamos de ver como é Deus. Agora nós vamos encarar quem nós somos, mas já dá para ver que seria bem mais seguro entrar na história de Deus que é eterno, que está soberano sobre tudo isso, do que eu que tenho um piscar de olhar dentro do contexto da linha de tempo da eternidade de Deus. Não faz muito sentido, né? De eu pedir a Deus, Deus, entra aqui na minha história, eu estou bem aqui. Então, a eternidade divina, agora a mortalidade humana. A mortalidade humana, versos 7 a 10. Primeiramente, eu sou consumido pela ira de Deus. Eu sou consumido pela ira de Deus. Verso 7, somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Verso 8, conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Verso 9, todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Você chega no final do dia e faz... Isso que ele está dizendo aqui. A sua vida foi... E acabou. O que é que Moisés está dizendo aqui? Ele diz, desde o momento que Adão e Eva desobedeceram a Deus no jardim em Gênesis 3. O pecado entrou no mundo e por meio do pecado o sofrimento e a morte. E não faz diferença se é pecado grande, visível ou pecado secreto do coração, Deus vê tudo. Deus vê o pecado de toda a humanidade e a sua ira justa pesa sobre toda a humanidade, todo ser humano. Eu acho que Moisés viu um pouco de tudo em relação a isso. Pecados grandes, pecados secretos, pecados de tudo, geração morrendo, pessoas sendo imediatamente engolidos pela terra. Ele viu de tudo e ele disse, olha, o pecado que entrou no mundo penetrou até o ponto mais fundo do coração, das intenções, da mente e deixou tudo podre mesmo. E não podemos escapar disso. Então todos os nossos dias vão passar debaixo da ira justa de Deus sobre a humanidade pela sua rebelião contra Ele em desobediência. É um retrato geral do mundo em que nós vivemos.
Cada ser humano é completamente exposto aos olhos puros de Deus. Mas além disso, eu também sou afadigado pelo sofrimento dessa vida passageira. Olha o verso 10. Diz: os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. A vida é curta em relação à eternidade divina, são apenas 70 ou 80 anos de sofrimento aqui na terra. Moisés é bem realístico aqui. Ele deixa isso bem claro. Parece uma forma terrível de começar o ano, mas nós precisamos compreender isso. Porque a natureza humana é de se orgulhar e de pensar mais elevado sobre si do que deveria. De pensar que é uma coisa. De pensar que tem planos e sonhos que se Deus só comprasse a ideia da minha vida e entrasse na minha vida, seria uma maravilha. Pensamos tanto sobre nós, uma forma humanista de pensar sobre a vida. Tudo volve em torno de nós. E quando lemos esse salmo, nós precisamos chegar à seguinte conclusão: isso não faz sentido ou lógica alguma. Nós olhamos as duas opções. Moisés colocou perante nós as duas opções. Você pode olhar da perspectiva divina, eterna de Deus e começar a encarar a vida dessa forma, entrando na história dele, ou você pode continuar na perspectiva humana de mortalidade e achar que você vai conseguir fazer alguma coisa nas suas próprias forças. A escolha fica perante nós, como devemos viver. Em outras palavras, o propósito da minha vida vai se encontrar em mim ou em Deus? Parece bem simples, né? E eu creio que todos nós iríamos responder claramente: eu quero que o propósito da minha vida se encontre em Deus. Não é? Mas tão difícil de viver. Tão difícil de viver. Aqui na conclusão, eu queria que você pensasse um pouco comigo sobre a própria vida de Moisés. Por um momento, vamos remover a história da vida de Moisés fora do seu contexto histórico. Vamos fazer como a maioria das pessoas vivem hoje, para o aqui e agora, sem se preocupar com o que aconteceu antes e sem se preocupar com o que vai acontecer depois. Vamos remover a sua vida e olhar para a sua vida como se não tivesse nada anteriormente e nada depois, era só o aqui e agora. Vamos olhar só sua vida passageira na terra. O que poderíamos dizer? Foi uma vida difícil e sem muito sucesso. Ele não teve um lugar permanente como casa. Começou a sua vida no rio, né? Foi largado no rio. Depois no palácio, depois no deserto, depois no deserto mais, né? Ele foi rejeitado pelo próprio povo no começo, depois liderou o mesmo povo que continuou obstinado e rebelde. Várias vezes queria apedrejar ele, e a glória de Deus é que veio e parou isso para que ele não fosse apedrejado pelo próprio povo rebelde. O próprio irmão e irmã dele, Arão, né, e Miriam, se rebelaram contra ele, e Deus teve de punir eles de uma forma grave. Eles desafiaram a sua liderança. Ele teve de ver a primeira geração de Israel morrer no deserto, a geração que saiu do Egito. Ele teve de ver o desastre, o fracasso e ver todos eles morrerem, 70 a 100 pessoas por dia morrendo por 40 anos. Ele não teve as bênçãos
materiais, como lemos sobre Abraão, Isaac e Jacó, que Deus derramou bênçãos sobre a vida desses homens. Por fim, ele nem conseguiu concluir a sua missão de levar o povo do Egito para a terra prometida. Ele ficou do lado de fora, só olhou com os próprios olhos, mas ele mesmo não entrou naquele momento. Ele morreu antes de entrar, e a Bíblia diz que ainda tinha muito vigor. Agora eu sei, ele viu muitos milagres, ele recebeu a lei de Deus, mas eu lhe pergunto, você queria trocar lugar com ele? Tem alguém? Vou dizer, ele viu milagre após milagre só para ver o pessoal reclamar de novo. Não foi? Ele recebeu a lei só para ver o quê? O povo desobedecer à lei. Se a vida de Moisés fosse só essa história dele, seria uma tragédia e não teria muito para contar. Agora, coloca a vida de Moisés dentro do seu contexto histórico, dentro da história da redenção de Deus, que começou desde o princípio. Agora sim, a sua vida tem sentido. Agora sim, nós vemos Moisés como o herói que muitos nós vemos da vida dele. Não vou minimizar ou excluir as dificuldades, mas agora tem propósito no que ele fez. Tem propósito na vida que ele pelejou aqui na terra. Ele é servo de Deus, foi escolhido para lidar com essa primeira geração rebelde que agora serve de exemplo para todas as futuras gerações. Não é isso que 1 Coríntios fala? Que essa geração é um exemplo para todos nós, para não seguir os passos deles. Tem um propósito claro. Ele é escolhido por Deus para preparar a próxima geração que vai entrar na terra prometida. Ele vai ter uma influência muito forte naquela próxima geração. Ele é o servo de Deus escolhido para receber e transmitir a lei de Deus para o povo, de escrever para as futuras gerações. Ele mesmo não desfrutou das bênçãos de seguir a lei como o rei Davi, por exemplo. Mas ele foi usado por Deus para entregar. E entregar de uma forma fiel. Quando a vida de Moisés é inserido dentro da história do eterno Deus, tem propósito. O estudo desse salmo tem transformado minha perspectiva sobre a vida. Agora eu quero buscar a entender o que Deus tem feito e está fazendo ao meu redor. É muito importante agora para mim isso. Eu quero entender, eu quero ir atrás, eu quero compreender o que Deus tem feito nos últimos anos, aqui em Sapiranga. As pessoas que Deus tem usado aqui em Sapiranga. Como Deus tem movido no nosso estado, no nosso país, no mundo. Eu quero compreender o agir de Deus, a história que Deus está escrevendo, porque eu entrei só agora. Para eu começar a dizer para Deus, ó Deus, se só me desse isso, se só fizesse isso, eu ficaria feliz. É como se eu tivesse uma conversa com minha esposa sobre um assunto antes do nascimento do Samuel, e o Samuel vem, entra e interrompe essa conversa e diz, mãe, pai, isso aí não é certo não, você precisa fazer assim. E eu olho para ele e diz, cara, você nem estava vivo. Como é que vai dizer as escolhas que eu tomei? Quero buscar, e vamos ver isso a semana que vem, a sabedoria divina. O que é que Deus está fazendo? Como Deus está agindo? Porque eu quero fazer parte da história de Deus, que Ele já está escrevendo desde a eternidade, e eu não quero inovar com a minha própria história. Quando compreendemos a eternidade divina e a mortalidade humana, essa é a única conclusão.
Deus nos convida a entrar em sua história e a nossa vida é apenas um cisco no tempo dessa história. Usar esse cisco na linha de tempo para buscar os meus próprios sonhos, ideias, desejos e propósitos, eu creio, é a definição de loucura. É loucura total. Então a minha oração é o verso 12. Quando entendo essa realidade, quando tenho essa perspectiva, não quero me desanimar, não quero ter uma ideia fatalista e dizer, então não vale a pena nada mesmo, eu vou morrer mesmo, então eu vou voltar ao pó e não adianta nada. Eu não quero chegar à conclusão e dizer, sendo que é assim, então eu vou curtir a vida um pouco e eu vou morrer. Ou sendo que é assim, então pelo menos eu vou ter um pouco de conforto, então eu vou buscar um pouco de conforto, felicidade, viver no meu mundo pequeno e deu. O que eu vou fazer? Quando eu tenho essa perspectiva da divindade eterna e da mortalidade humana, eu vou implorar ao Deus eterno, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração, de dentro para fora, o coração alcance a sabedoria de Deus e que a minha vida seja um instrumento em suas mãos para a sua glória. Amém? Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos ter uma vida com um propósito e significado. E para isso, ó Pai, nós precisamos dessa perspectiva aqui. Nós precisamos entender a sua eternidade, ó Pai. E precisamos entender e encarar a nossa mortalidade, ó Pai. Para que morremos para nós mesmos a cada dia e seguimos a Cristo de todo o coração. O nosso propósito será encontrado somente em Ti, ó Pai. Sem o Senhor, não terá propósito algum, não terá permanência algum naquilo que fazemos. Obrigado, ó Pai, que por meio do Seu Filho Jesus Cristo, o Senhor abriu o caminho para que nós pudéssemos ter sabedoria divina. Como diz em 1 Coríntios, nós podemos ter a própria mente de Cristo agora, para poder realizar a vontade de Cristo agora e para glorificar o nosso Senhor e Salvador. Que como igreja, como família, nós podemos viver esse ano assim. Temos muitos planos, tem muita coisa pela frente, temos um prédio novo, temos famílias novas, temos alvos evangelísticos, mas tudo isso será nada se o Senhor não consolidar as obras das nossas mãos. Então, ó Pai, imploramos por isso e daremos ao Senhor toda a honra e toda a glória. Amém. Amém.